A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? A palavra do Senhor diz que a armadura de Saul não deu em Davi. Saul colocou uma armadura sobre Davi. Ele colocou o capacete de bronze, a espada, mas Davi não conseguia andar com as armaduras de Saul. Davi, ele tentava, mas não conseguia andar, porque a armadura de Saul, querido, era pesada em Davi. O que é de Saul não vai servir para Davi. Querido, Davi, ele vai enfrentar Golias com o que ele tinha nas mãos. Davi não tem a armadura. Davi, ele não leva espada, não carrega capacete, nem parece que Davi vai para a guerra, porque ele não está caracterizado conforme a maioria. Mas Davi, ele vai vencer o gigante com uma pedra. A armadura de Saul não vai caber em Davi. Nem sempre, querido, o que deu certo para o outro vai dar certo para você. Nem sempre o que funciona para o outro vai funcionar para você. A estratégia que deu certo para o outro vai dar certo para você. Não fique procurando o que deu certo para as pessoas para usar como padrão para a sua vida. Deus não quer, querido, que eu procure a estratégia do outro para eu vencer batalha. Existe uma direção que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. É uma direção exclusiva somente para mim e para você. É algo que Deus tem só para mim e para você. Portanto, eu quero dizer para você que o que serviu para Saul não vai servir para Davi. Às vezes você está insistindo em fazer da forma que as pessoas falaram que era para fazer. Ah, faz dessa forma, porque deu certo para mim, deu certo para fulano. Querido, não foi a armadura que derrubou Golias. Quem derrubou Golias foi Deus. Melhor que a estratégia é a direção de Deus. Não adianta você saber lutar, não adianta você ter espada, ter armadura, capacete, se você não tem a direção dentro da batalha. Será que esta é a direção que Deus tem para você? Não fique preocupado com a força, mas com a direção. Não adianta, querido, você ter força e não ter a direção de Deus. Saul, ele julga a aparência de Davi. Querido, forte não é aquele que já tem medalha, não. Forte é aquele que tem a direção de Deus. Tem pessoas que não sabem das nossas guerras, não sabem das batalhas que nós enfrentamos nos bastidores. Saul, ele não conhecia Davi. Davi precisa falar para Saul das batalhas que ele já havia vencido. Davi venceu urso e leão. Quantas batalhas você já venceu? Havia dentro daquele campo de batalha, querido, gente que era mais forte que Davi. Só que Davi não tinha força, mas Davi tinha a direção de Deus. Força não é suficiente para derrubar esse Golias. Por quê, querido? Porque Golias tem estratégia, Golias tem força, Golias tem história de guerra. Mas Davi luta com Golias porque Deus está na direção daquela guerra. Não é a estratégia que vai te fazer vencer, é o propósito de Deus, é a direção de Deus. Pare de ficar vivendo pelo que os outros dizem. Comece a viver aquilo que Deus tem para você. O propósito de Deus para a tua vida é diferente. Aquilo que Deus determinou, Ele quer que você faça. Davi, ele é jovem, pequeno. Davi não tem força, mas Davi venceu o gigante. Golias, querido, tem força, mas não tem a direção. Faça o que Deus colocou no teu coração para fazer. Viva pelo propósito. Caminhe na direção de Deus. Deus já falou o que você deve fazer, mas você está insistindo em usar a armadura de Saul. Queridos, use o propósito que Deus te deu. Você vai vencer ele da forma como você é, com o jeito que você tem, com a forma como você age. Você não precisa ficar imitando a forma como o outro luta para vencer gigante, não. Você vai vencer Golias com a sua maneira de ser. Não queira imitar ninguém, querido. Não deixe Saul colocar a armadura dele em você. Deus não quer. Você tem a sua identidade, querido. Quem te deu foi Deus. Deus, ele tem uma direção para você que é única e exclusiva, somente para você. A armadura que Saul queria colocar em Davi era uma armadura física, mas na verdade Davi, ele ia vencer Golias com a armadura espiritual.
Ei, queridos, a armadura que Davi precisava era a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o evangelho da paz. Talvez você esteja perdendo a guerra porque está usando a armadura errada, está usando armas erradas. Não tente se revestir com as armaduras de Saul, porque as armaduras de Saul é humana. As armaduras de Saul é carnal, não vai servir para você não, queridos. Não queira usar a armadura do homem, não. Queira usar a armadura de Deus. Como é que você vai vencer uma guerra espiritual com armas carnais? Não se vence guerra espiritual com armas carnais. Você está insistindo em brigar com esta pessoa? Você está insistindo em estar no confronto na sua casa? Ei, querido, você só está tumultuando e não vai resolver nada. Não é no grito que você vai vencer Golias. Não é no grito que esse Golias vai cair, não. Se revista, querido. Se revista na oração, no jejum. Mata a carne no jejum. Mata a carne na oração. Para que você não haja mais pelas suas próprias vontades. Toda vez que você resolve do seu jeito, toda vez que você grita, dá errado. Por quê? Porque essa guerra, querido, não é carnal, não. Essa guerra que você está enfrentando, ela é espiritual. Há uma ação do inferno para tentar destruir a tua casa e você está deixando ser levado pelo momento e ainda não acordou para orar no meio desta guerra. Busca o Senhor no meio desta guerra, ora ao Senhor no meio desta guerra, abre o jejum, querido. Você está vendo tudo desmoronando, mas ainda não se posiciona. Você não vai vencer o gigante, você não vai vencer os problemas desta forma, não. Você precisa se posicionar em oração, se revestir das armaduras de Deus. Se a batalha é espiritual, as armas que você precisa são espirituais. Se revista, querido, se revista das armaduras de Deus, busca o Senhor. Quanto mais forte tiver a tua vida espiritual, mais discernimento espiritual você vai ter. Você vai ter o discernimento espiritual das coisas que estão acontecendo. Eu venho te dizer que esse Golias vai cair por terra hoje. Amém, queridos? Aleluia! Deixa aí abaixo do vídeo escrito assim: esse gigante cai por terra hoje da minha vida. Aleluia! Não se esqueça de deixar o teu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo.